Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje a gente vai resolver mais uma questão de cotadas. A questão de hoje vai ser sobre uma antena, né? Aqui eu acabei de corrigir. A gente não tinha o ponto D, mas eu coloquei o ponto D porque ficou faltando, né, nessa questão, faltou essa informação para a gente poder começar a construir a nossa questão. O primeiro passo é a gente vir e entender o que a questão ela está pedindo que a gente faça. Então a gente precisa entender esse conceito, entender essa perguntinha aí para a gente começar a resolver. Então ele diz uma antena no ponto P, aí a gente para e olha aqui, o ponto P. Onde que é o ponto P? O ponto P tá aqui. Então a gente fez, olhou e voltou para cá. Uma antena no ponto P, uma antena em P, deve ser equilibrada por três cabos. O cabo AB, onde que é o cabo AB? O cabo AB é exatamente esse. Pelos cabos AC, AC é esse, e o cabo AD, que é AD é esse. Então isso aqui que a gente tem, gente, isso daqui, deixa eu só circular de novo. Isso daqui é uma vista superior da minha antena, uma vista superior. Então eu vou apagar aqui e a gente vai construir aqui o que vai ser a resposta, né? Então, ó, se eu li ali em cima, então uma antena em P deve ser equilibrada por três cabos, AB, AC e AD. Então eu tenho uma antena e ela é equilibrada por três cabos. Vai ser mais ou menos isso daí. É uma antena que tem três cabos. Ela é equilibrada por três cabos. Então, quando eu tenho essa visão, isso daqui é uma visão superior. Isso daqui já é uma visão, sei lá, frontal, lateral, tanto faz, né? Então a resolução ela vai nos dar isso daqui. Só que vai estar em uma outra forma, mas no geral, quando eu construir isso, eu vou mostrar para vocês que a gente realmente encontrou essa vista daí na nossa resolução, tá? Então, pra vocês conseguirem entender bem o que a questão está pedindo, a gente deve ler bem e compreender na nossa cabeça como se fosse algo 3D para que a gente consiga compreender mais. Pronto, então ele disse que é uma antena equilibrada por três cabos. Sabe-se que a superfície é plana e que os cabos partem do mesmo ponto A. Então, ó, deixa eu só voltar para cá. Não era para ter apagado. Ó, eu tenho uma antena que está no ponto A, que está em uma antena e o ponto A está aqui. Então todos os três cabos partem do mesmo ponto, que é o que a questão está dizendo para a gente. Então partem do mesmo ponto A. Na antena a 20 metros do solo em P. Então é como se o solo tivesse aqui, que é uma superfície plana que a questão diz para a gente, e ela parte do solo, daqui do solo, a 20 metros. Então isso daqui tem 20 metros. O cabo da antena tem 20 metros. Então, em amarelo aqui, vai ser um plano que eu vou fazer. Esse meu ponto aqui é o solo onde a antena ela começa. Aqui, ó. Aqui é o solo onde a antena ela começa. E isso aqui, em verde que eu acabei de fazer, tem 20 metros. Que é o que a questão, a resolução vai ser exatamente essa daí. Só que a gente precisa representar o plano, tudo certinho. Então, ó, deixa eu sair aqui depois eu apago. A 20 metros, o solo em P. Determine a inclinação do solo e o comprimento do cabo AD. Então, a partir do momento que ele diz o comprimento de alguma coisa, a gente precisa encontrar a verdadeira grandeza de alguma coisa. Então, ó, eu vou apagar isso daqui agora. Eu vou desenhar na outra folha para ficar melhor. Vou apagar isso daí para a gente começar a resolver essa questão. Então, ó, quando eu olho para cá, aí isso é um requisito que vocês devem saber. Quando eu olho para minha questão,
eu tenho o meu ponto B, tenho o meu ponto C e tenho o meu ponto D. Pronto, eu tenho 3 pontos. Qual é a cota dos 3 pontos? Eu tenho B que vale 5, tenho C que vale 25 e D que vale 12. Quando eu tenho esse requisito de uma cota menor, uma cota maior e uma cota que eu consigo encontrar no meio dessas duas, eu tenho o requisito de encontrar uma reta de cota constante. Então é exatamente o que a gente precisa fazer. Para a gente fazer um plano, eu não posso simplesmente colocar o meu plano aqui, ó. Meu ponto vai ser aqui, projetei todos esses pontos e começa a minha questão. Não posso fazer isso, porque eu tenho o requisito de achar uma reta de cota constante, porque eu tenho o requisito de uma cota B que vale 5, uma cota C que vale 25 e o D é 12. Então eu tenho uma reta, deixa eu ver se eu tenho outra folha, tem uma outra folha. Eu tenho uma reta que aqui é B, aqui é C, e aqui no meio dela eu vou encontrar o meu ponto D, que vale 12. B vale 5, C vale 25 e D vale 12. Então eu saí da questão aqui e fiz uma reta. E a gente vai exatamente fazer isso na nossa questão. Então a gente volta para cá e a gente vai ter que graduar o segmento. Se a questão ela disser que vai ter que graduar alguma coisa, enfim, é exatamente isso que a gente vai ter que fazer agora, né? Então a gente vai traçar uma reta de B até C. B até C. Depois disso, eu vou ter que essa reta que a gente acabou de fazer em verde é exatamente isso daqui. Então, se na prova vocês fizerem isso, vocês saírem representando isso daqui, se vocês tivessem representado também uma antena que tem 3 cabos que partem do mesmo ponto, e aqui tem um solo, enfim, aí vocês marcariam aqui um ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto, enfim, o professor vê que vocês sabem fazer isso, vocês sabem apresentar. Então, se você representa do lado da questão, enfim, embaixo, qualquer lugar, exatamente essas representações que a gente está fazendo, que eu representei a antena aqui e representei o meu segmento de graduação aqui. Então, essa linha que eu acabei de fazer em verde é exatamente essa linha daqui, que a gente vai ter que encontrar o 12 em algum ponto aqui, né? Então, ó, depois que eu fizer isso, eu vou ter que essa linha que a gente está fazendo a graduação do segmento, eu vou marcar meio que um triângulo aí. Então eu vou sair do meu ponto B para cá com essa inclinação. Eu poderia fazer com essa inclinação? Poderia. Poderia fazer com essa? Poderia. Então deixa eu só fazer com essa e vou explicar. E agora eu vou precisar fechar isso daqui. Fechei esse meu triângulo. E agora aqui eu tenho esse meu ponto que vale 5. Tenho o meu ponto C que vale 25. E agora aí dentro eu vou ter que encontrar o meu ponto 12. O meu ponto, né, aí. Então vê. Aqui a gente tem 5. Deixa eu mudar a cor. Mudar amarelo. Aqui a gente tem 5. Aqui a gente tem 10. 20 e 25. Pronto. É exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente tem uma cota menor que vale 5. E a gente vai ter que graduar, dividir essa linha em segmentos iguais, partes iguais. Isso daqui deve ser igual a esse e esse lado. Esses pedaços devem ser iguais. Então, depois que eu fizer isso, eu vou marcar agora. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 25. Vou ter que achar quem? A minha cota D, que vale 12. Então, se aqui eu tenho... Vou mudar a cor, tá vermelho. Se aqui, nesse ponto, eu tenho 10, onde que vai ser 12? Vou marcar 12 exatamente aqui, ó. 12 tá aqui. Deixa eu tentar marcar D aqui. Pronto.
D está exatamente aí. Então eu fiz essa minha linha aqui com essa inclinação. Poderia ter usado, no começo que eu falei, poderia ter usado essa, depois fechar isso daqui, poderia. Isso daí eu escolho. Então, como eu fiz com essa inclinação, eu preciso fazer uma outra linha, saindo do ponto D aqui e indo para cá, que seja paralelo a essa aqui que eu acabei de fazer, né? Então eu faço isso, ó. Faço isso aqui. Deixa eu só marcar aqui o D. Pronto. Prontinho. Essa linha que eu acabei de fazer, essas duas aqui, ó, elas devem ser paralelas. Obrigatoriamente paralelas. Se não tiver paralela, tá, a questão vai estar incorreta. Depois que eu fizer isso, eu posso agora marcar onde vai estar o meu plano, a partir da reta de cota constante que eu vou traçar agora. Eu vou utilizar uma outra cor, utilizar azul, e vou ligar o meu ponto D ao meu ponto D lá em cima, ó. Tá correto. É mais ou menos assim. Agora, depois que eu liguei o meu ponto D na minha graduação ao meu ponto D que eu já tinha, eu vou prolongar um pouco mais essa minha linha. Vou fazer aqui, senão vai ficar muito grande. Vou fazer próximo. Mais ou menos aqui. Agora eu vou precisar fazer um plano que seja o que? Perpendicular a essa minha reta de cota constante. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Fazer em vermelho é melhor. Pronto, fiz um plano que é perpendicular a essa minha reta de cota constante. Agora eu vou precisar fazer o que? Fazer linhas de chamadas que saem dos meus pontos, que são quais são os meus pontos? O meu ponto B, o meu ponto B, não, o meu ponto B, o meu ponto D e o meu ponto C. Vou utilizar a cor amarela para a gente projetar esses meus pontos. Então, ó, todos devem ficar obrigatoriamente perpendiculares ao meu plano. Depois que eu fiz isso, agora eu faço até o meu plano e depois agora eu observo qual é a minha cota, qual é o tamanho da minha cota, né? Então, ó, fiz isso, cota B, a partir de B eu vou subir 5 centímetros. Ó, a partir daqui vou subir 5 centímetros pra cá, ó. 5 centímetros, mais ou menos aqui. Estou utilizando os... Não estou deixando exatamente 5 centímetros, tá? Estou colocando qualquer tamanho. Porque a escala que também deu pra gente foi 1:500, então ficaria bem pequeno mesmo. E 25, eu vou colocar 25 exatamente aqui. Mais ou menos aqui. A partir do momento que eu fizer isso, na verdade falta ainda a cota D, que é 12. Então vamos fazer assim melhor. Pronto, agora eu vou projetar D. Prontinho. Então, em preto, eu tenho os meus pontos. Eu tenho os meus pontos
E agora esse desenho daqui, ó, da antena vai aparecer exatamente aqui em cima, a partir desses meus pontos. Então é o que a gente vai fazer exatamente agora. Aí a gente vai voltar para a questão, na verdade. Quando ele diz na antena que ela está a 20 metros do solo em P. Então é como se o solo em P fosse exatamente essa minha linha amarela que eu fiz. Que eu fiz exatamente agora. Essa linha daí. É como se ela agora fosse o chão, né? Que ela vai estar equilibrada por 3 cabos. Então a partir do ponto... Não, eu estou fazendo errado, desculpa. A partir disso, da antena, a gente não tem esse ponto P aqui, que é 14. Então, eu vou ter que prolongar também essa minha linha preta. Essa minha linha preta até aqui. E qual é o tamanho de P? Vocês estão vendo que... Cadê? Vocês estão vendo que o D é 12. Então 12 ele tá mais aqui embaixo. P é 14, ele tá um pouco mais em cima, né? Então a partir de P, que a questão diz o que aqui em cima, ó, na antena está a 20 metros do solo em P. Então a partir do solo em P, a partir dessa minha linha preta, eu vou fazer o que? 20 centímetros. Que é 2, né? Porque está em milímetros. A cota lá em cima que ele disse pra gente. Não, cotas em metros, é. Cotas em metros. Então vai ser exatamente 20 centímetros, que na escala 1 para 500 vai ficar um tamanho menor. Prolonguei pra cá. Vou colocar mais um pouco. Pronto. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que formar a minha antena. Os cabos que vão sustentar essa minha antena. Eu vou fazer em... esse azul, né? Pronto. Isso que eu acabei de fazer em azul, agora azul mais claro, é a minha antena. Esse meu ponto preto aqui, ó, é a minha antena. E essas minhas linhas azul mais claro são os cabos que sustentam a minha antena. Então vocês lembram exatamente isso aqui que eu falei? Que eu falei que essa linha em vermelho... Eita. Essa minha linha em vermelho... Essa minha linha em vermelho, ela meio que seria um plano, seria o chão, que é a questão disso pra gente. E a partir do chão, que é exatamente esse ponto aqui em azul que eu acabei de marcar em cima do vermelho, ele tem o tamanho de 20 metros. Então é exatamente essa minha antena, o cabo da minha antena. E os cabos que sustentam a antena são exatamente esses 3 cabos, né? Que na questão ela ficou exatamente assim. Ficou a mesma coisa. Então quando a gente representa do ladinho da questão isso daqui, essa ideia, a gente sabe que essa ideia vai estar exatamente na nossa resposta. Então, quando eu fizer isso, ó, ficou a mesma coisa do lado de baixo. Só que agora os pontos eles se conectam, eles se apoiam no chão, né? Que ele dá a... equilibram essa antena. Então, ó, depois que eu fizer isso, essa representação aqui em cima ela já acabou. Já acabou. Então, só mais uma coisa que eu sempre expliquei nas minhas monitorias. Essa minha linha aqui que eu fiz, agora eu estou riscando em verde, em cima da amarela, essa aí é uma reta básica. Uma reta básica. Quando a gente projeta os nossos pontos, a gente encontra nossos pontos e a gente liga esses pontos, que foi exatamente isso aqui. A gente projetou os nossos pontos, projetei todos e liguei todos os meus pontos, eu encontro uma reta
básica. Então, quando a questão, se na questão ela disser alguma coisa de reta básica, é exatamente isso. Quando a gente projeta os pontos, a gente liga os pontos, a gente encontra essa reta que a gente vai dar a continuidade depois dela. Essa reta básica. Então, essa reta básica é o nosso solo, que a questão disse pra gente. É o nosso solo. Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai agora encontrar o comprimento real de todos. Deixa eu mudar a cor. Mudar esse roxo. A gente vai encontrar agora o comprimento real, que é a verdadeira grandeza de todos esses cabos, que é de A para B, de A para C e de A para D. Então, como é que a gente encontra esse comprimento real desse objeto? Então, se aqui, ó, eu volto para cá novamente. Essa reta minha aqui é o meu ponto. Aqui vai ser o meu ponto. Aqui vai ser o meu ponto A. Aqui vai ser o meu ponto B. Para a gente encontrar a verdadeira grandeza desse cabo, eu vou ter que observar quais são as cotas desses cabos e projetar apenas. Então, se eu tenho essa reta, eu preciso o quê? Fazer um plano. A partir do plano, linhas de chamadas que sejam perpendiculares a esse meu plano, e a partir daqui eu vou projetar essas minhas linhas com as cotas e vou simplesmente ligar. Então, a partir disso, é só eu medir essa linha que foi inclinada e pronto, encontrei o comprimento real, a verdadeira grandeza dessa minha reta. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa questão, na nossa resolução. Então, ó, a gente volta para a questão. Então, se eu tenho a minha reta aqui, essa minha reta, que a gente tem o ponto A e o ponto B, eu vou precisar fazer o quê? Deixa eu mudar a cor, vou mudar para vermelho, que sempre vermelho que eu estou utilizando é o plano. Então, se eu tenho isso daí, eu vou fazer um plano que seja o que? Paralelo à minha linha. Aqui, ó. Minha linha é essa daqui que eu acabei de fazer em vermelho. E agora eu tenho um plano em vermelho que é paralelo a ela. Então, a partir daqui eu tenho que descer essas minhas cotas para ela ficar de forma perpendicular. Já a questão ela não deu a cota de A. Ó, A tá em branco aqui. Então a gente vai descobrir. Como que a gente descobre? É só eu ver a distância que eu já falei nas questões, já falei nas monitorias. Quando a gente descobre uma cota, é a distância do meu plano até o último ponto da minha cota. Então, a minha questão, o meu ponto A, não é o ponto A? Isso, ponto A é exatamente esse espaço, essa distância daqui, cadê risco? Daqui até aqui em cima. Aí a gente descobre qual é a minha cota de A. Entendeu? Porque A, quem é A? A gente volta para cá, para essa representação. A é exatamente esse ponto aqui em cima, ó. É exatamente esse ponto aqui em cima. Que ele é a antena, ela está os cabos partem de A. Então, se A é esse meu ponto mais alto da minha antena, quem é o meu ponto mais alto na minha antena aqui na minha resposta? Esse ponto aqui em cima. Então, eu vou medir daí até o meu plano aqui embaixo. Aí eu coloco a minha cota aqui, que ela é maior do que 5, né? 5 foi exatamente isso daqui. E A é exatamente a cota lá de cima até o meu plano. Então vai dar maior do que 5. Eu posso colocar 30 aqui, tá? 30 aqui. Então a gente vai... Pera aí. Posso colocar 30 aqui. Não é 30, tá? É um pouco maior do que 30. Na resposta que eu vou mandar para vocês, ela é maior do que 30.
Então depois que eu fizer isso, eu vou projetar apenas os meus pontos. Então a partir disso, eu vou utilizar amarelo para a gente projetar os nossos pontos. A partir daqui eu vou projetar aqui 5 com 3, 5. Depois eu vou projetar 30. 30. Depois que eu projetei, o que é que eu preciso fazer? Eu vou ligar isso. E aqui eu tenho meu ponto A e aqui eu tenho meu ponto B. Meu ponto A e o meu ponto B. A partir disso, eu vou medir essa minha linha. Vou fazer em roxo, é melhor. A partir disso, eu vou medir essa minha linha aqui. E encontro o comprimento real do meu segmento, meu cabo, né, de A a B. O resto eu vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui eu fazer um novo plano em vermelho. Vai ficar quem? Vou fazer um pouco mais distante. Um plano que seja paralelo a isso daqui, ó. Esse aqui é o meu cabo. E o cabo que o plano que eu acabei de fazer tem que ficar paralelo ao meu cabo. A esse cabo AD. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o que? Projetar todos esses segmentos de forma perpendicular. E agora eu observo as minhas cotas. Minha cota é 12 e 30. Depois que eu fizer isso, vou utilizar amarelo para ficar padronizado. Doze, 30. Depois que eu fizer isso, encontrei os meus pontos. Encontrei os meus pontos. Não estava querendo fazer. Depois que eu fizer isso, agora eu vou ligar esses meus dois pontos. Pronto. Então agora eu consigo medir esse lado. A gente precisa fazer a mesma coisa para o cabo AC. Então para o cabo AC eu posso projetar ele aqui em cima, ó. Deixa eu colocar em vermelho. Paralelo. Projetei todos esses meus pontos. Coloco 25 e coloco 30 e encontro quem? A minha linha e posso medir esse lado agora. Ou também, deixa eu voltar tudo. Só que ficar coisas em cima das outras. Eu posso utilizar um método de rebatimento, né? Eu posso aqui utilizar o meu compasso, colocar o ponto no ponto C, aquela minha ponta seca, aquela ponta que fura aqui em vermelho, e posso colocar o meu compasso no ponto A. E depois eu posso fazer o que? Rotacionar para cá, ó. Daqui para cá eu fiz isso. E depois eu vou simplesmente projetar isso daqui aqui para cima. Depois eu vou ligar isso daqui. Pronto, então isso daqui em roxo, para ficar igual aos outros, isso daqui em roxo é exatamente o comprimento real do meu cabo AC. Entendeu? Então esse é um jeito. Ou eu posso utilizar fazendo assim como a gente já está fazendo. Um plano paralelo, as linhas perpendiculares, subir a cota 25, subir a cota 30, depois eu liguei. E aqui eu consigo encontrar o comprimento real desse cabo AC, que é exatamente o mesmo tamanho desse cabo aqui em cima em roxo. Então é essa questão, esse lado aí em questão, porque fica informações em cima da outra, né?
informação em cima da outra. Aí você poderia fazer por esse outro método aqui que eu acabei de fazer em vermelho, para as coisas não ficarem em cima das outras. Mas aí vocês vão escolher na resolução qual é o melhor jeito de vocês resolverem essas questões quando as informações ficam sobre a outra. Eu vou deixar aqui para não restar dúvida de alguma informação que ficou sobre outra, né? Agora eu vou só ligar esses dois. Pronto. Então todos que estão em roxo é o comprimento real dos cabos AB, AC e AD, né? Tudo que está em vermelho é o plano que eu fiz, né? E em verde é a graduação e em azul mais claro são os cabos da antena. Então é exatamente isso, gente, que eu fiz aqui. É a representação da antena. É a representação da antena. Só explicar de novo. Isso daí é a antena. Isso daqui é a minha graduação do segmento. E eu poderia também fazer isso aqui, só para deixar igual lá em cima. Pronto. Exatamente isso daí é o que foi formado aqui em cima em verde. Ó, tá vendo? É exatamente a mesma coisa. E isso daqui é o comprimento, na verdade, o comprimento real do cabo AB. Dos demais funcionam da mesma forma. Então, a partir do momento que você sabe representar essas informações, sabe graduar o segmento, que a graduação do segmento é extremamente importante para algumas questões, porque se você não graduar o segmento, a sua resposta ela vai ficar errada, né? Então, essa questão, a resposta é exatamente isso, né? Exatamente isso daqui, que é um pouquinho chatinha, porque a gente tem que projetar e depois fazer o comprimento real de todos os lados dessa minha antena, né? Os cabos da antena. Então eu espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, enfim, que eu explico algum passo a passo que vocês talvez não entenderam.